Olá, tudo bem? No último vídeo eu falei sobre terapia breve e comentei um fato que chamou a atenção de algumas pessoas. Eu falei que muitas das questões que as pessoas trazem ao consultório, mesmo que sejam questões atuais, que estejam incomodando atualmente, que a raiz dessas questões nem sempre está na atualidade, mesmo que seja um problema no trabalho, um problema de relacionamento familiar, que a raiz desse problema não está na atualidade, sim no passado, que são mecanismos internos que nos predispõem a enfrentarmos esses problemas, a deixar que eles surjam, a não percebermos que eles estão se instalando na nossa vida. Hoje eu vim trazer um caso que eu atendi, que me foi autorizado relatar, para ilustrar essa questão. Trata-se de uma moça de 28 anos que me trouxe uma questão de estar se sentindo sem rumo, angustiada, se sentindo insuficiente. E foi isso que ela trouxe. Então, quando eu perguntei o que ela faz hoje, qual é a realidade que ela vive hoje, ela é de uma cidade do interior, mora na capital trabalhando, é concursada numa grande instituição, recebe muito bem, é bem capacitada, tem uma boa formação, tem um bom salário, mora muito bem, exerce uma função com grande confiabilidade, de grande competência e se sente insuficiente aos 28 anos de idade. Então, se nós fizermos uma comparação entre os jovens de 28 anos no país, com essa jovem que aos 28 anos está ocupando uma posição profissional como a que ela ocupa nessa grande instituição, recebendo o que ela recebe, com toda a capacitação que ela tem, a gente percebe que ela tem motivos de sobra para se sentir bem com a pessoa que ela é. E, no entanto, um vazio existencial. No entanto, uma sensação de insuficiência. De onde vem isso? Se a nível consciente ela sabe que ela tem motivos para se sentir bem onde está, por que ela se sente assim? Então, é por isso que eu valido a importância da busca, da investigação do passado, né? Por isso que é importante que a gente investigue o passado para encontrarmos as origens desse sentimento. Quando nós fizemos o processo hipnótico, quando nós fomos buscar a primeira vez em que ela se sentiu impotente, que ela se sentiu frágil, insuficiente, ela foi numa época em que ela tinha 6 anos de idade, quando a mãe estava muito doente, numa época em que a família estava passando por uma grande dificuldade econômica e a mãe, muito fragilizada, chorando, lamentou que não houvesse alimentação suficiente em casa, que não houvesse, inclusive, medicação suficiente para ela, sem recursos até para se medicar. E essa menina jurou para a mãe naquele dia que ela estudaria muito, que ela cresceria e que ela resolveria todos os problemas da mãe. Que ela seria a pessoa que iria cuidar da mãe, que a mãe nunca mais precisaria sofrer. Naquele dia, essa criança assumiu uma tarefa impossível. Poderia até ser possível economicamente. Entretanto, nós precisamos levar em conta o peso simbólico dessa responsabilidade. Uma criança nunca pode ser mãe dos seus pais. Naquele dia ela assumiu essa tarefa. E a partir de então nós podemos começar a pressupor que essa menina começou a assumir tarefas de resolver problemas. E então a sessão transcorreu tranquilamente, nós visitamos outros momentos em que ela passou a se tornar a cuidadora dos irmãos, acompanhando irmãos para a escola, ensinando tarefa, e se confirmou pelas narrativas nas sessões seguintes que ela se tornou a menina dos olhos da família, a menina que ajudava em tudo, a prestativa, a menina, a filha, a boa filha. Ok. Segundo as leis naturais
que Bert Hellinger identificou nos vários anos em que ele trabalhou com as famílias, a lei do equilíbrio entre o dar e receber foi muito ferida nesse processo, porque essa menina, no intuito de compensar a mãe das dificuldades dela, passou a dar mais do que podia dar. Ela também assumiu a tarefa de cuidar da mãe como se fosse mãe da mãe. Ela saiu do lugar de filha para ser mãe da mãe. Ao sair do lugar de filha, ela se privou de receber tudo que uma filha tinha o direito e necessidade de receber: proteção, cuidado, amparo, orientação. Ela precisou desenvolver desde cedo um senso de equilíbrio, orientação, dedução, criatividade para resolver problemas, iniciativa própria. Então, durante muito tempo, de um modo inconsciente e no piloto automático, isso pode ter funcionado. Mas quando ela chega aos 28 anos, ela está vazia. Está faltando algo para ela. Está faltando algo que dê a ela uma estrutura para si mesma. Quem eu sou? Eu sou o suficiente? Eu sou o suficiente para mim mesma? Então, todo o processo terapêutico dela, então, passou a ser trabalhar o que seria o processo ideal. Naquele momento, por lealdade, por amor à mãe, ela assumiu uma tarefa extremamente difícil, graças a uma lealdade, a um amor, mas que custou muito caro para ela. Passou a vida buscando uma excelência que acabou, de certo modo, beneficiando-a, porque aos 28 anos ela já está colhendo os louros disso. Entretanto, agora, nós precisamos cuidar daquela criança que ela foi. Dar colo, proteção, amparo, que uma criança da idade de 6 anos deixou de receber a partir daquele momento, né? Então, quando a gente observou, ela se tornou uma pessoa que, para todos e todas, é aquela pessoa que cuida, que resolve, que providencia. Desse modo, ela está sempre vazia do amor do outro, do cuidado do outro. Desse modo, todas as relações dela ficam em desequilíbrio, porque ela sempre está dando mais do que recebe. Nenhuma relação interpessoal funciona ou vinga no modo de dar certo, se houver desnível entre o dar e receber. Se uma moça se aproxima de um rapaz e na relação entre os dois, um dá mais que o outro, aquele que recebe muito fica em dívida e a dívida cresce de tal maneira que fica impagável. Então, esse que deu demais acaba por ficar no prejuízo sempre. Ele também, de certo modo, assume uma postura um pouco prepotente, porque é aquele que fica numa posição de eu sei tudo, sou eu que sabe tudo, sou eu que resolvo tudo, sou eu que sei o que você precisa, e acaba criando animosidades, acaba criando desníveis, mágoas, e os relacionamentos não vão para frente. Num trabalho em equipe, é aquela pessoa que quer liderar, é aquela pessoa que sabe tudo, é aquela pessoa que não aceita receber ordens do outro, é aquela pessoa que às vezes não se flexibiliza, porque ela já se acostumou a liderar, a saber de tudo. Então, existe o bônus de ser uma pessoa generosa, mas o ônus de ser uma pessoa que tudo quer ser, saber, quer dar conta. Então, o processo terapêutico dela passou a ser tomada de consciência para modificar comportamentos, posturas, pegar mais leve e começar a deixar que o outro dê a ela o que ela precisa. Aceitar receber da vida o que ela precisa. Ela tomou consciência de que ela recebeu muito pouco em função de estar sempre querendo dar. Por isso que o processo terapêutico é importante. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo e às vezes fazendo o certo a gente está errando, né? Então esse foi um exemplo. Espero poder dar mais outros exemplos para você entender que como as coisas são relativas, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha esclarecido. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.